Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos começando a nossa terceira aula sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, né? E nesta aula de hoje, nessa terceira aula, nós iremos estudar a obra do Espírito Santo na inspiração, a inspiração, as divisões da inspiração, batismo no Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo, tá? Nós vamos estudar essas verdades hoje do Espírito Santo. Pois bem, iremos começar a nossa aula falando sobre a obra do Espírito Santo na inspiração. Nós temos a plena consciência de que os textos bíblicos, né, os nossos manuscritos, eles foram escritos por homens, né? Foram homens que escreveram, sim, né? Alguns deles pescadores, agricultores, outros intelectuais, né? Porém, foi escrita por homens. A Bíblia que nós temos hoje, que nós usamos hoje, foi escrita por homens. Porém, é preciso deixar claro que esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós vemos a obra do Espírito Santo na construção da profecia e da revelação bíblica, né? Então, ou seja, o Espírito Santo, ele vai conduzir o homem, assim dizendo, os escritores do texto sagrado, conduzindo como o vento conduz um barco, né? Essa é a comparação que nós encontramos para fazer entre a forma que o vento conduz o barco e a forma que o Espírito Santo conduziu os pais da igreja, os profetas, os escribas, para escrever o texto sagrado que hoje nós temos em nossas mãos. Pois bem, vamos lá. A maior inspiração dada pelo Espírito Santo a nós é a Bíblia, como já dissemos para vocês. O apóstolo Pedro demonstra uma insatisfação, tá? Com tal desprezo com relação à palavra de Deus inspirada. Ou seja, o texto de Pedro está indignado, ou Pedro está fazendo uma denúncia. Há indivíduos que usam a Bíblia a seu bel prazer, né? Calvino vai escrever dizendo que a Bíblia interpreta Bíblia, né? E Calvino toma essa base de onde? Calvino vai tomar essa base de Pedro, que Pedro vai dizer que a Bíblia não é de particular interpretação. Então, ou seja, a Bíblia não se interpreta como eu penso que ela deve se interpretar, né? Ela deve ser respeitada. Então Pedro, né, está fazendo uma denúncia a homens, tá? Consumidos pela asserção de profetas modernos, enquanto a palavra, né, que é o guia verdadeiro, está sendo esquecida. O que nós temos hoje na igreja? Coach, né? Palavras de autoajuda, né? Palavras automotivacionais, deturpação do texto bíblico para que a Bíblia se encaixe na minha filosofia de vida, né? No meu comportamento. E a Bíblia não foi inspirada desta forma, né? Há uma inspiração, e essa inspiração deve ser respeitada e estudada, né? Pinçada do texto
aquilo que é verdadeiro, aquilo que o Espírito Santo quis dizer. Vamos lá, tá? A Bíblia aparece uma letra morta para aqueles homens que não têm orado sobre o seu conteúdo, mas têm fome por algo novo, até mesmo violando a verdadeira revelação bíblica. A Bíblia, como um grandioso trabalho de revelação pelo Espírito Santo, é, em todas as maneiras, superior a qualquer tradição humana, tá? Jesus vai fazer essa denúncia dos fariseus, que eles respeitavam muito mais as tradições de orarem nas praças, de demonstrar que estavam em jejum, da preocupação com a higiene na hora de comer, e assim sucessivamente, né? Porém, deixava de lado a verdade da inspiração bíblica. Ou seja, a Bíblia é maior do que qualquer tradução humana. A Bíblia é maior do que a ciência. A Bíblia, ela é maior do que o ocultismo, né? Operações de milagres. As minhas experiências particular não servem como base teológica, né? Ela não serve para defender uma tese bíblica. É importante que se diga isso. São experiências. São experiências que eu tive particularmente. A Bíblia está superior às minhas experiências. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. A obra do Espírito Santo na inspiração pode ser resumida na declaração que cremos na inspiração verbal, plenária das Escrituras Sagradas, tá? Logo mais à frente nós vamos explicar o que quer dizer verbal, o que quer dizer plenária, né? Para que os irmãos compreendam. Não vamos antecipar a aula para que a gente tenha uma desenvoltura melhor mais para frente, não nos tornamos repetitivo, tá? Inspiração. É importante, sempre digo isso, que você tenha em mãos a sua Bíblia, tá bom? Nós vamos tomar base, tá, do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, tá? Descobrimos que a Bíblia é um livro inspirado. A palavra inspirada é traduzida das palavras gregas theopneutic, que significa sopro divino, e theopneutos, que significa soprado para dentro por Deus, tá? Sendo que esta última palavra grega, ela só é encontrada aqui em Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na carta de 2 Timóteo. Essa palavra grega, theopneutos, só é encontrada aqui nessa passagem de Timóteo, que quer dizer soprado por Deus para dentro, tá? Esse é um dos significados da palavra inspiração. E é a partir desse texto de Timóteo que a gente ensina, que a gente aprendeu, que a gente ouve debates sobre as questões da inspiração da Bíblia e da Bíblia ser no seu integral a palavra de Deus ou não ser a palavra de Deus no seu integral. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque os irmãos vão ler em algum lugar ou vão ouvir alguns pregadores ou alguns teólogos dizerem o seguinte, que a palavra, que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Você vai encontrar muitos falando isso,
né? Mas é importante, tá? Que a gente tenha a nossa visão, a nossa base, tá? Que a gente entenda que a Bíblia, o seu conteúdo é inspirado pelo Espírito Santo, né? Na linguagem original, ela é soprada por Deus para dentro de nós, tá bom? É importante que isso fique claro, tá? Pedro, em 2 Pedro, no seu capítulo 1, versículo 21, nós aprendemos que os homens de Deus eram movidos pelo Espírito Santo, tá? Então Pedro também vai... Vamos ler esse texto de Pedro, meus irmãos? 2 Pedro 2, 2 Pedro 1, 21. Para que a gente possa entender melhor. 1:21 de 2 Pedro. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entende? Ou seja, a Bíblia, ela não foi escrita porque alguém acordou um dia e falou assim: vou escrever alguma coisa aqui. Não. A Bíblia não foi escrita porque alguém teve um sonho. Não. Tá? É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Há uma inspiração divina. Há um sopro de Deus, tá? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Entende? Então, toda essa construção bíblica que você tem na sua mão, que você lê, que você ora sobre ela, que você ensina para alguém, que você demonstra para alguém, esta escritura, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Não é de particular sentimento, tá? Salve alguns textos que lá na frente nós vamos explicar alguma coisa sobre eles, tá? A inspiração nunca deve ser entendida como uma mera capacidade de inteligência humana, e sim uma inspiração divina. A inspiração assegura-nos que cada palavra na Bíblia representa os pensamentos do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Paulo não escreveu as cartas por causa da sua intelectualidade, né? Pedro não escreveu 1 e 2 Pedro por causa da sua intelectualidade, até mesmo porque Pedro era semi-analfabeto, né? Semi-analfabeto. É importante, vamos corrigir algumas coisas, porque a gente começa a pregar e a dizer que os discípulos eram analfabetos e aquela coisa toda. Não se esqueça que eles eram empresários, então eles entendiam o básico eles entendiam. Apesar de que a região onde eles moravam era uma região empobrecida, né, em que havia dificuldade de educação escolar, porém, alguns dos apóstolos, né, eram semi-analfabetos, tá? Ou seja, João escreveu o Evangelho, as cartas e o livro de Apocalipse, não por causa da sua intelectualidade, é porque Deus operou na vida dele, né? Deus moveu isso na vida deles, né? Através do Espírito Santo. Então é importante que se diga que a Bíblia está aqui e está até hoje não porque alguém é intelectual ou porque alguém foi intelectual. Não. É bem verdade que os intelectuais Deus usou mais, né? Como Paulo, entre outros, dentro da literatura bíblica, tá? Vamos lá. O texto de 2 Timóteo 3:16, que eu tinha falado para vocês,
né? Nós vamos depois esmiuçar ele um pouquinho melhor, tá bom? A inspiração nunca deve ser entendida como a mera capacidade de inteligência humana, já trabalhamos sobre isso aí, tá? Isso é provado pelas declarações feitas na Bíblia. Segundo a Timóteo, ou melhor, segundo a Samuel, no capítulo 23 de 2 Samuel, é importante que a gente leia também, meus irmãos, para ficar claro, né? Para deixar bem claro a ação da inspiração do Espírito Santo na vida dos escritores do texto sagrado, tá? Então vamos lá, 23, 2 e 3. O Espírito do Senhor, olha só, fala por meu intermédio a sua palavra. Ou melhor, vamos melhorar isso aqui. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Ponto. Tem que ser respeitado tudo isso, irmãos. Ponto, vírgula, tá? Senão perde o sentido do texto. E a sua palavra está na minha língua. Então, o que é que o profeta está querendo dizer aqui? Que aquilo que ele está falando, que aquilo que ele está profetizando e que aquilo que ele está transcrevendo para o papel, não veio meramente dele, mas veio do Espírito Santo. Entende? Então vamos lá, o versículo 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Então, ou seja, ele confirma no versículo 3 que é o Espírito do Senhor que está comandando e invadiu a sua vida. Tá? Então, meus irmãos, é preciso que a gente guarde a importância dessa verdade. É bem verdade que lá na frente nós vamos estudar sobre bibliologia e vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão da construção da Bíblia. Hoje nós estamos trabalhando a inspiração do Espírito Santo, né, na Bíblia, tá? E não só na Bíblia, né, mas também nas profecias que até hoje estão se cumprindo, né? Profecias escatológicas e não escatológicas. É importante afirmarmos isso aqui também. Então vamos lá. Também pelo fato de os próprios profetas terem estudado seus próprios escritos para saberem o que revelaram. Está aqui em Pedro. A palavra inspiração enfatiza que as escrituras vieram de Deus. Tá? Não há o que se acrescentar aqui. Tá bom? Não há. Nós vamos falar as duas divisões da inspiração. Primeiro nós vamos falar da inspiração verbal. Tá? A inspiração verbal. Quando a palavra verbal é usada em conexão à palavra inspiração, isso implica em as próprias palavras usadas nas Escrituras serem inspiradas. As provas das inspirações verbal são muitas. Somos assegurados pelo Espírito Santo, tá? Que ensinou a sua palavra, né? Então, quando nós vemos Moisés, que está lá na frente, né? Escrevendo Gênesis, Moisés não viveu a criação. Quem mostrou para Moisés? Quem disse a Moisés? Né? Então, nós entendemos que foi uma ação verbal do Espírito Santo, contando a Moisés. Moisés, olha, no princípio eu fui lá, eu criei o céu, eu criei a terra, né? E assim sucessivamente o Espírito Santo verbalizando e Moisés escrevendo, né? Lembre-se que Moisés está bem lá na frente da pós-criação do mundo. Moisés não existia,
né? Então, como é que Moisés foi escrever o livro do Gênesis? Dessa forma, meus irmãos, ouvindo, né, a verbalização divina, né? Na nossa matéria de história, nós temos as histórias orais. Quais são as histórias orais? É aquilo que o povo conta, né? Por exemplo, você vai fazer uma construção histórica de um povoado, você vai aonde? Você vai até o morador mais velho, certo? E chegando no morador mais velho, você começa a perguntar, interrogar, e ele vai dizendo e você vai anotando. Ele vai verbalizando e você vai anotando. Entende? Então são construída a ideia de história oral. E aqui foi o Espírito Santo. Pedro está dizendo aqui que o Espírito Santo falou aos seus profetas, falou aos seus servos. E eles, depois de escritos, ainda leram aquilo que eles escreveram, né? Pedro faz essa menção. Então vamos lá, tá? Então, a inspiração verbal é aquilo que foi verbalizado pelo Espírito Santo, né? Nosso Senhor ensinou que todo J e tio nas Escrituras estão corretas, tá? Inspiração verbal consiste em saber que cada palavra colocada na Bíblia é divinamente inspirada. Então, ou seja, foi Deus quem falou. Tá? Ninguém criou, foi Deus quem falou. Inspiração verbal plenária, tá? Plena. Lembre-se que plenária vem de pleno, completo, tá? O adjetivo plenário, que quer dizer completo, tá? E deduz que a Bíblia é toda inspirada. Então, ou seja, esta corrente teológica interpretativa da inspiração, que é a inspiração verbal plenária, tá? Que vai dizer que plenamente o que está escrito foi Deus quem falou, nos traz uma construção de que todos os textos, todos na Bíblia, são inspirados e soprados por Deus. Bom, há uma interrogação. Será que é? Não. Não é. Por quê? Texto como esse, por exemplo. Olha, Paulo vai dizer o seguinte, né? Digo eu, não o Senhor. Não tem inspiração aí. Por quê? Porque nesse texto de Coríntios, Paulo está violando uma ordem divina e contradizendo uma fala divina. Por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte: digo eu, não o Senhor, bom seria, ou bom é, que o homem viva só, que o homem não toque em mulher. Quando Deus, lá em Gênesis, vai dizer o seguinte: não é bom que o homem viva só. Paulo está dizendo que é bom o homem viver só. E Deus está dizendo que não é bom o homem viver só. Então, esta frase do apóstolo Paulo está clara, que não foi Deus quem recitou para ele, não foi Deus quem lhe mostrou, e nem Deus que o inspirou a escrever esta frase. É um pensamento dele, é uma experiência que Paulo vivia, né? É importante que se diga que há algumas especulações sobre a vida amorosa, sobre o relacionamento conjugal de Paulo, né? Muitos acreditam que Paulo realmente foi solteiro. Há algumas especulações. Uma delas é que Paulo, por exemplo, por ser membro do Sinédrio, porque Paulo era membro do Sinédrio, ele teria que ser casado. E ao aceitar o evangelho, ao renunciar à vida de fariseu,
A mulher de Paulo dele se divorcia, se separa, abandona Paulo. Essa é uma especulação, irmão, não é uma verdade, tá? É importante que se diga isso, tá? É uma das mais respeitadas, por quê? Porque realmente para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado, e Paulo era membro do Sinédrio de Jerusalém, né? Ele era membro, tá bom? Então, ou seja, Paulo viola, né, uma ordenança divina. Outra interrogação, algumas partes do livro de Cantares de Salomão, tá? Nós vemos ali que existem partes em que tanto Salomão como a Sulamita vão falar sobre partes íntimas, né, sobre as genitalas, tanto do homem como da mulher. Eu não imagino Deus inspirando ou Deus falando essas coisas para Salomão. Salomão, diga isso. Sulamita, diga aquilo. Não, eu não vejo, tá? Então, algumas coisas do livro de Cantares de Salomão não tem a condução de uma inspiração divina, tá bom? Eu vou dar uma pausada no livro aqui, no vídeo aqui, e a gente já retorna o pensamento.